À noite, Ricardo e Beatriz gostavam de se aninhar sob os cobertores num Tetris amoroso. Num S perfeito, ele encostava-lhe a cabeça para que ela ouvisse o seu respirar vivo e sentir, durante o sono, a brisa quente da sua boca. Depois, ele colocava a mão esquerda sobre o seio esquerdo para também lhe sentir o pulsar do coração e afagava-o como festas a um gato escondido entre a camisola interior, e a mão direita dela pousava na dele, entrelaçando-lhe os dedos numa organização de tricô, e enroscava-se com o corpo o mais possível para que entre eles a separação física e espiritual não fosse nunca possível. Numa dessas noites, com a chuva disparando contra as persianas, Ricardo sentiu algo de estranho no seio de Beatriz, uma coisa dura e nudosa que desconcertava a suavidade da sua pele serena. Bia, sabes o que é isto? O quê? Isto, não sentes? É duro. Como ela adormecia rapidamente naquele embalo, não voltou a responder, e a preocupação de Ricardo evolou-se, como se entre os dois, sobre a jangada de espuma e molas, nada de mal pudesse ocorrer. No dia seguinte, ao ver-se ao espelho enquanto se tocava, reparou que efetivamente havia ali algo de estranho. Talvez não fosse nada, porque ainda era jovem para sofrer de alguma enfermidade, e não se preocupou. Passaram-se alguns meses, até que ao passar pela biblioteca, uma carrinha cor-de-rosa estava estacionada de portas abertas para consultas gratuitas. Cancro da mama, leu Beatriz na lateral da carrinha e encolheu os ombros. Como se fazia acompanhar por uma amiga, esta disse-lhe que talvez fosse importante experimentarem. Nunca se sabe, e essa coisa apanha-nos em qualquer idade. Tenho ouvido falar cada vez mais. Avançaram. Beatriz entrou na carrinha com duas enfermeiras que lhe pediram para despir a camisola e o sutiã e começaram a apalpá-la para lhe sentir um possível nódulo. Beatriz sentiu-se desconfortável naquela situação e as mãos frias que roçavam o látex das luvas na sua mama estranhavam-na ainda mais, mas aguentou, até que uma das enfermeiras lhe pediu para se voltar a vestir. Não quero que entre em pânico, mas é muito provável que tenha indícios de cancro da mama. Contacte o seu médico de família o quanto antes e leve estes documentos. É importante que o faça, não adie. Beatriz saiu da carrinha de cabeça baixa, ainda confusa com o que havia acontecido. Talvez não seja nada, mas mesmo assim, vai ver. A amiga tentou consolá-la, mas só quando voltasse para Ricardo é que decidiria alguma coisa. Ricardo ficou mais preocupado que ela e nesse momento foram ao médico de família. Depois do doutor ter validado as suspeitas, foram encaminhados para o hospital submeter-se a uma bateria de testes. Confirmado, começaram a terapia. Em todo esse período de agonia e preocupação, Ricardo não saiu nunca perto dela. Acompanhava a todas as consultas e tratamentos, levava-lhe todos os dias as gardénias que ela tanto amava e gladiolos, para que a cor amarelinha lhe desse o otimismo de mais uma vitória sobre a morte. Depois de sucessivos tratamentos de químio, o cancro não diminuía de tamanho e era necessário remover a mama esquerda para evitar a metastização. A única preocupação de Beatriz não era perder um dos seus belos seios, que tanto gostava de ver quando se olhava ao espelho, mas o receio de perder Ricardo, de ele não voltar a olhar para ela. Ricardo acalentava, dizendo: "Somos para sempre, meu amor, e nada nos vai separar." Assim, Beatriz, no dia da mastectomia, estava com um sorriso maravilhoso e calmo, deitada na sua bata de paciente, como se fosse uma personagem da Disney à espera da boca blandícia de Ricardo. No dia em que regressaram a casa, ela correu para a casa de banho e olhou-se. O seu corpo continuava tão perfeito como sempre, mas, ao apalpar o seu lado esquerdo, sentiu um vazio tal que pela primeira vez sentira-se diminuída e insegura de si. Ricardo, ao ver aquele olhar quebrado, passou-lhe a mão sobre o peito e disse: "Vês, a minha mão estará sempre sobre o teu peito, sempre sobre o teu coração, e continuas a ser a mulher mais bela que conheci." À noite, voltaram a deitar-se como antes faziam, nesse intrincado jogo de corpos que se cruzam solenemente. A respiração de Ricardo novamente fez-se sentir pelos cabelos ruivos de Beatriz e pousou, como habitualmente, a mão sobre o lado esquerdo, mas não encontrando o seio que lhe preenchia a mão carente,
mas somente uma pele enrugada e cicatrizada, sob a qual pulsava o ritmo regular de um coração. Voltou-se para o segundo, e aí adormeceu. Meses passaram pelo casal. O cotidiano voltara à sua normalidade e os dois mantinham-se cada vez mais próximos à luz do dia. Mas à noite as coisas mudavam. Já não faziam uma só geografia de Ilha dos Amores. O Ricardo dizia-lhe que ao ter a mão no seio direito, a mão adormecia e por isso não lhe dava jeito tê-la ali durante o sono. Começaram então a dormir cada um para seu lado e o sexo, que há muito havia sido extinto pela insegurança dela e pelo cansaço e falta de apetite dele, por causa do trabalho cada vez mais exigente, como ele dizia, afastavam esses dois corpos jovens do amor doméstico. Ao final de uns tempos, Ricardo entrou na casa de banho e viu Beatriz nua em frente ao espelho com a mama decepada e sentiu, pela primeira vez, repúdio por aquela figura. Voltou costas e saiu de casa. Ao final de um ano, Ricardo tinha encontrado outra mulher. Nessa noite, Beatriz deitou-se só e à sombra fímbria de um candeeiro, uma sombra ganhava forma nas paredes do quarto. Não era a sombra desenhada em perfil de um corpo mutilado que a espantava, mas a ausência de uma outra sombra, de um outro corpo que o cancro tinha metastizado e engolido para sempre.